G1, o número de alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista em salas de aulas de ensino comum cresceu 37,27% em relação ao ano passado. Embora a inserção desses alunos no ensino educacional comum seja uma grande conquista, o atendimento plenamente inclusivo a este público ainda é um grande desafio para os profissionais de educação. Tendo em vista essa problemática e orientados a refletir sobre o tema desenvolvimento de material didático para alunos com necessidades especiais proposto pela Univesp, nós iniciamos as nossas pesquisas nos perguntando: quais materiais didáticos podem auxiliar de maneira efetiva o ensino-aprendizagem de alunos autistas? Para solucionar essa questão, nós procuramos primeiramente entender o que é o autismo. O transtorno do espectro do autismo, TEA, reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, pessoas dentro do espectro podem apresentar déficit na comunicação social ou interação, como nas linguagens verbal ou não verbal, e na reciprocidade socioemocional, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, como movimentos contínuos, interesses fixos e hipo- ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Por outro lado, o diagnóstico de TEA pode ser acompanhado de habilidades impressionantes, como facilidade para aprender visualmente, muita atenção aos detalhes e à exatidão, capacidade de memória acima da média e grande concentração em uma área de interesse específica durante um longo período de tempo. Cada indivíduo dentro do espectro vai desenvolver o seu conjunto de sintomas variados e características bastante particulares. Tudo isso vai influenciar como cada pessoa se relaciona, se expressa e se comporta. Em seguida, dialogamos com profissionais de educação de nossa comunidade através de questionários online, a fim de tomarmos consciência de sua realidade e dos principais desafios no enfrentamento dessa temática. Como resultado desse processo, a PEI Professora Elídia Benetti, situada na cidade de São Carlos e que atende alunos do Ensino Fundamental 1, foi a escola escolhida para que a gente realizasse a nossa pesquisa. A partir de nossos diálogos, foi possível observar que a alfabetização era um dos principais desafios enfrentados pelos alunos com TEA do segundo ano do ensino fundamental. Com base em nossas pesquisas, o conceito de ludicidade apresentou-se como um caminho promissor na construção de um material didático que auxiliasse de maneira significativa no processo de alfabetização desses alunos. Lúdico é uma palavra de origem latina, que traduzida para o português de uma maneira bem ampla, significa brincar. A atividade lúdica é aquela que dá plenitude e, por isso, prazer ao ser humano, seja como exercício, seja como jogo simbólico, seja como jogo de regras. Os jogos apresentam múltiplas possibilidades de interação consigo mesmo e com os outros. Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e, mais tarde, representar determinado papel na brincadeira, faz desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação, da utilização e da experimentação de regras e papéis sociais. Pensando na alfabetização e no conceito de ludicidade, chegamos num jogo já bem conhecido e que é passado de geração em geração, a forca. Através do jogo A Forca, as crianças mobilizam os seus saberes sobre a língua de maneira descontraída e divertida, o que também favorece a interação social. Os jogadores podem participar ativamente dentro do que é proposto, sendo as suas considerações levadas em conta e colocadas em prática. O jogo da forca é ainda uma das atividades que reforçam a compreensão da relação grafema e fonema, ou seja, letra e som. Isso permite que a criança entenda a formação da sílaba e a exploração do alfabeto. Para o desenvolvimento e aplicação do jogo, foi utilizado o software Excel. Este segue as mesmas características de um jogo tradicional de forca,
com a penalização a cada letra errada que o jogador escolhe, sendo demonstrada pelo bonequinho que se forma na forca. Para auxiliar, todas as letras escolhidas são mostradas em um painel e a dica permanece disponível para facilitar a adivinhação da palavra correta. A aluna com a qual realizamos a proposta pedagógica está matriculada no 2º ano do ensino fundamental. É autista e até o início do nosso projeto apresentava uma dificuldade maior em relação aos outros alunos no que diz respeito à coordenação motora, à concentração e também não estava alfabetizada. A aluna não conhecia o jogo da forca e se mostrou bem animada com a nova experiência ao ser apresentadas as regras do jogo. Por se tratar de jogo popular, conhecido por vários docentes e de fácil execução, toda a comunidade escolar é beneficiada com o emprego do jogo da forca dentro do contexto escolar, seja qual for a disciplina ou o ano em que o jogo for aplicado. Dessa forma, podemos concluir que foi possível elaborar e englobar o tema proposto, visando contribuir não só com a escola designada, mas com todos os educadores e profissionais da educação, a fim de proporcionar um material educativo que auxilie de maneira significativa no processo de ensino-aprendizagem de alunos no geral, mas sobretudo com aqueles com necessidades especiais. Isso contribui com uma educação capaz de proporcionar às crianças com deficiência a construção do conhecimento através de materiais didáticos desenvolvidos e pensados especialmente para atender às suas especificidades, criando um ambiente acolhedor e facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Mais que participar e interagir com suas ideias e potencialidades, a criança com deficiência precisa sentir-se parte do todo, estabelecendo relações de comunicação consigo mesmo, com sua realidade e com o outro.